Oi pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade com o que foi abordado no último vídeo, né, a respeito de qual que é a relação entre a disciplina de algoritmos que a gente tem visto até o momento com a parte da programação de computadores, né, a gente fez um desenho aqui e trouxe até um slide lá das primeiras aulas de algoritmos, né, eu fiz um outro desenho, até ficou um pouco mais bonito, mais organizado, e o intuito desse vídeo é complementar o que foi abordado no vídeo passado, tá? Algumas informações ficaram pendentes. Então, basicamente assim, né? O princípio básico para a gente estudar isso é resolução de um problema, né? Esse problema provavelmente vai ser um problema do cotidiano, onde a gente vai precisar abstrair algumas informações importantes, né? Identificar algumas informações importantes desse problema, para aí sim, utilizando ferramentas que a gente viu em algoritmos 1 e algoritmos 2, bolar uma solução, né? Então, colocar aqui identificação ou abstração. Abstração desse problema, né? Para identificar algumas informações importantes, tá? A gente elaboraria uma solução em linguagem algorítmica, né? Que a gente estava acostumado a ver no Portugal, né? Ou pseudocódigo, né, como vocês estiverem melhor acostumados. Para a partir daí, né, na disciplina aqui de linguagem de programação, a gente fazer uma tradução, propriamente dita, desses nossos algoritmos para uma linguagem de programação, especificamente aqui falando da linguagem C. Tá? Então, o objetivo da nossa disciplina, como o conteúdo é acumulativo, o objetivo da disciplina vai ser pensar em uma resolução para um problema, só que elaborar essa solução em uma linguagem de programação, né, que no caso é a linguagem C. Tá? Então, elaborado essa solução para esse problema, identificado quais são as informações necessárias, né, a gente vai elaborar essa solução e traduzir aqui para a linguagem de programação. O que eu gostaria de esclarecer nesse vídeo? Né? Que, conforme eu mencionei no vídeo passado, essa nossa solução ela vai ser passada por um processo chamado de compilação. E a compilação ela envolve duas subtarefas, né? A primeira tarefa, vou colocar aqui, mudar de cor, peraí. A primeira tarefa é transformar isso aqui, o meu algoritmo que eu acabei de traduzir para a linguagem C, e tentar converter para um executável em assembly, um código, um arquivo, né? um programa em assembly, em linguagem de montagem. É o primeiro subnível. E o próximo subnível, se isso tudo aqui, se até aqui der certo, o próximo subnível é tentar traduzir esse código em assembly para gerar o executável em binário, em linguagem de máquina, que é esse último subnível. Esse último subnível, sim, que o computador é capaz de compreender e executar. Por isso que esse último subnível, né, ele é comumente chamado aí de linguagem baixo nível. Enquanto que uma linguagem de programação, um código escrito em linguagem algorítmica ou linguagem de programação, ele é conhecido como linguagem alto nível. Por que alto nível? Alto nível de abstração. Abstração por quê? Por nós, seres humanos. É muito mais fácil nós compreendermos, quer dizer, é muito melhor para nós, seres humanos, compreendermos um código em linguagem algorítmica ou até mesmo em linguagem de programação do que um monte de zeros e uns, né? Que é o que o computador é capaz de compreender, né? E aí, esse processo de compilação, eu gostaria de deixar claro que assim, nós não vamos nos envolver com esse processo de compilação, né? Porque a gente viu aqui que o processo de compilação é nada mais, nada menos do que a tradução do código em C, né? Para um outro código em linguagem de montagem, que por sua vez é traduzido para um outro código em linguagem de máquina. Essas duas subtraduções nós não vamos fazer nada, a gente não vai interferir nisso, a gente não vai aprender, a gente não vai manipular esse tipo de linguagem. Já basta uma linguagem que a gente vai ter que aprender aqui, que é a linguagem de programação C, né? E essa compilação, né, hoje já existem programas que fazem esse processo, né? Essa compilação, né, ela é necessária ser feita, né? A compilação, que é o processo de geração de um código executável a partir de um código-fonte em linguagem de programação, essa compilação é feita por um programa também chamado compilador, né? Que óbvio, né? Então, e aí esse compilador é o cara que vai se encarregar de fazer essas transformações do nosso código em C, nesse caso, para o código de máquina, que eu vou chamar aqui de exe. O que é o exe? É o código executável, né? Para gerar o programa executável, tá? Porque se a gente pegar
esse cara aqui que vai estar em C e falar, computador, roda aí. Não, o computador não vai saber fazer nada, porque pro computador isso aí vai ser nada mais nada menos do que um arquivo de texto, com um monte de coisas escritas. Tá? Então, por isso que é necessário passar por esse processo. E aí esse compilador, que a gente, talvez vocês vão ver bastante aí nas ferramentas que vocês forem utilizar, esse compilador é o GCC, tá? Só para deixar essa informação adicional, caso vocês venham a se deparar com esse termo, né? Ah, que GCC 9.4, que é a versão do compilador, vocês já vão saber que é o compilador para a linguagem C, tá? Então, só recapitulando, nosso código em C, que nós vamos ter que fazer essa tradução, né, do nosso algoritmo para o respectivo em C, né, isso vai ser a gente que vai fazer, só que na hora, a nossa tarefa final vai ser até, deixa eu colocar uma linha aqui, nossa tarefa vai ser até aqui, tá? Pensar no problema, né, identificar as informações do problema, pensar na solução, traduzir essa nossa solução, implementar essa nossa solução em linguagem de programação C, e aí depois a gente passa isso aí para o compilador. O compilador vai fazer o quê? Ele vai tentar compilar, tentar pegar essa nossa solução em C e transformar em um arquivo executável. E aí fica tudo lindo, né? Qual que é o possível problema que pode acontecer durante esse processo aqui, ó, de transformar o nosso código fonte em C, o nosso programa escrito em linguagem C, para um executável? Que tipo de problema vocês acham que pode acontecer? Isso, pode dar tudo errado, né? Esse pode dar tudo errado pode ser alguma coisa que a gente escrever de errado aqui no nosso código em C, tá? Então, o compilador ele vai ajudar a gente bastante, né, nessa parte de transformar de C para o exe, só que também a gente tem que fazer a nossa parte em deixar o nosso código redondo aqui, né? Esse código redondo a gente vai abordar detalhadamente ao longo das aulas, mas basicamente são regras de sintaxe. Por exemplo, um vetor, o índice do vetor ele tem que estar envolvido por colchetes e não por chaves ou parênteses. Então, todo detalhe de sintaxe que eu venho pegando no pé de vocês desde algoritmos, vai ter que ser tomado um certo cuidado, muito mais agora. Porque isso vai implicar no problema no processo de compilação, né, de transformação desse nosso arquivo, dessa nossa solução em C, para o respectivo executável. Tá? Então, nesse desenho, olha só que bonito, né? Só para vocês compreenderem. Tudo isso aqui, né, faz parte, né, a gente vai rodar do lado do computador. Enquanto que aqui, desse lado aqui, né, a gente implementou lá em algoritmos, né? A gente estava mais próximo disso aqui, nossa. E agora a gente vai ficar um pouco mais perto disso aqui, né? Um pouco mais perto disso aqui, porque a gente vai fazer esse processo de tradução de um algoritmo para a linguagem C, né? E essa parte da compilação, a gente continua até um pouco mais distante. Por isso que essa parte aqui, a nossa compreensão é muito ruim, tá? A compreensão aqui é ruim. Nós não vamos, a gente tem uma certa dificuldade, né, nós seres humanos, de compreender esse tipo de linguagem, esse tipo de codificação. Porque é muito mais fácil nós compreendermos um código em C ou um código algorítmico do que um código em assembly ou um código em binário, tá? E se a gente fizer essa mesma associação, para o computador é o contrário, né? Quanto mais perto da linguagem de máquina, melhor para o computador compreender a nossa solução, as linhas, as instruções, os comandos algorítmicos. Quanto mais longe, é pior, o computador vai compreender cada vez menos, tá? E além do GCC, que é o compilador que vai ser utilizado para compilar esses nossos programas que a gente for implementar em C, aonde que a gente vai implementar esses nossos programas em C, né? Deixa eu puxar aqui uma seta. Aonde que a gente vai implementar isso aqui, né? Lógico, vai ser no computador, né? Mas que programa que a gente vai utilizar no computador? Existem dois que eu vou sugerir nos próximos vídeos. O primeiro é o DevC++. Essa ferramenta ela só roda no Windows, tá? Então precisa ter o sistema operacional Windows no computador para poder ter acesso a essa ferramenta. Essa ferramenta é gratuita, né? Open source, baixar e instalar no computador. E essa outra ferramenta aqui, online, GDB. Tá? Essa outra ferramenta, como o próprio nome diz, ela é online e roda
no navegador ou no browser, tá? Você acessa o link dessa ferramenta e você codifica nessa própria interface da ferramenta e já compila e executa o seu próprio código no próprio navegador, tá? Eu vou gravar uns vídeos posteriores explicando basicamente como que manipula, como que utiliza, o que vocês vão precisar fazer para cada uma dessas ferramentas, mas de forma geral vou trabalhar com essa. E claro, né, não existem somente essas duas ferramentas para vocês trabalharem com linguagem C ou com outra linguagem de programação, né? Existem várias outras ferramentas, várias outras interfaces, né, vários ambientes de desenvolvimento, várias IDEs, né, para vocês trabalharem com C, mas de forma geral eu recomendo essas duas, porque uma dessas duas, né, não precisa ser necessariamente as duas, porque essas duas são bem básicas, são bem intuitivas e de fácil interação, fácil utilização, tá, pessoal? E sim, essas ferramentas elas já vêm com a interface para vocês trabalharem com a linguagem C, e elas vêm, vamos dizer assim, acopladas nela o respectivo compilador, né, que é, no caso, o próprio GCC. Então, basicamente, vocês vão implementar as suas... Vou colocar aqui, ó. Primeiro vai ter o problema que vai ser apresentado a vocês, como em algoritmos, né? Vocês vão pensar na solução e vão passar essa solução para a ferramenta, lá para a linguagem C, né? Só que, além disso, vocês vão utilizar a própria ferramenta para compilar e tentar executar essa solução em linguagem C que vocês implementaram para o problema apresentado. Tá? Então essas ferramentas elas já vêm acoplado com o compilador dessa linguagem que é o GCC. Tá? Só para facilitar um pouco a compreensão aqui do que são essas ferramentas, né? Só para localizar um pouco mais vocês aqui na disciplina. Tá? E, de novo, né? Qual que vai ser o papel do compilador? O papel do compilador, vou colocar aqui em verde, né? GCC está aqui, mais GCC. O papel do compilador vai ser identificar erros, né? Erros de sintaxe da linguagem C, erros não de lógica, mas assim mais de formatação, de estruturação do seu código escrito em C, tá? Então vocês vão ter que se atentar bastante aí com relação a isso, tá? Feito isso, né? Passou pelo compilador, né? O compilador conseguiu compilar de fato o programa, o arquivo, a solução de vocês em C. Então, beleza, a partir disso vai ser gerado o executável, né? O exe. E aí, isso aqui já significa que pelo menos o seu programa, a sua solução foi compilada com sucesso. Não quer dizer que a sua solução esteja certa, tá bom? Não quer dizer que a sua solução esteja certa. Para eu ver se a sua solução está certa, o que eu preciso fazer? Eu preciso executar isso aqui e fazer testes. Então, eu vou pegar a sua solução, compilar e vou tentar executar para ver se a sua solução está tratando alguns casos de teste que eu pensei, né, de forma genérica, para ver se realmente atende, para ver se realmente resolve aquele problema pelo qual foi apresentado. Tá? Então, serão feitos, vou colocar assim, testes, né? Opa. Testes. Que tipo de testes? De acordo com o contexto, né? Se, por exemplo, vocês tiverem que implementar um programa que faça a soma de dois números inteiros, então qual que vai ser o meu teste ou os meus testes? Uma série de números inteiros sendo inseridos aqui como entrada, e aí eu vou ver se o seu programa ele vai estar devolvendo as mesmas saídas esperadas de uma solução correta, né? Esperadas. Tá? Então é assim que será feito a correção da sua solução, tá? Com base em testes e comparando as saídas que o seu programa está imprimindo, está devolvendo na tela para o usuário, com as saídas que seriam esperadas por um programa que estivesse correto. Beleza, pessoal? Então é isso. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse desenho maravilhoso, você conseguiu entender um pouco mais, comente aqui embaixo. Tá? Elogie o meu desenho para que eu possa fazer mais. E até a próxima, pessoal.